Sim. Obrigada, Mikusa, por estares aqui comigo hoje. Obrigada eu. Estamos em Portugal e eu acho que nós as duas temos em comum o facto de termos uma ligação muito forte entre Portugal e o Japão. Sim. No teu caso, porque já vieste a Portugal muitas vezes. No Sim. caso, porque já fui ao Japão muitas vezes. Sim. E tu estavas agora aqui a contar-me que tens também uma história familiar ligada ao Brasil, que também é uma parte muito importante da língua portuguesa no mundo. Importas-te de contar um pouco brevemente como é que foi essa tua primeira experiência no Brasil e depois a escolha de estudar a língua portuguesa mais tarde? Sim. Então, como o meu pai trabalhou na Embaixada do Japão no Rio de Janeiro, então eu também morei com os pais no Rio de Janeiro, acho que há 24, 25 anos. E como eu era muito pequena, portanto não me lembro muito bem do Brasil, mas acho que minha identidade, acho que a origem começou por Brasil, porque eu acho que os brasileiros são muito simpáticos e eu acho que os meus pais contaram-me que sempre eles tomavam conta de mim e sempre como tratavam como se fosse a parte da família. Sim, portanto, eu não me lembro, mas eu tinha muitos amigos e muitos brasileiros que gostavam de mim. Portanto, acho que essa experiência faz-me muito comovida e emocionada. Claro. Sim. Portanto, desde que era pequena, eu achava sempre que eu um dia queria voltar ao Brasil, naquela altura. Se agora eu gosto mais do Portugal, mas e queria voltar para o Brasil e um dia queria agradecer para as pessoas que gostaram de mim. E essa cultura, digamos assim, lusófona, latina, essa cultura dos países de língua portuguesa entrou em ti bem cedo, não é? Sim. E ficaste com essa vontade de saber mais sobre os países de língua portuguesa em geral. Sim. E depois, a determinada altura, foste para a Kyoto Gaidai, não é? A Universidade de Kyoto Gaidai, e aí foste mais encaminhada para o português europeu, não é? O português de Portugal. Sim. Como é que é esse processo quando alguém está a estudar língua portuguesa no Japão? Como é que é orientado? Como é que tem as aulas? Eu tinha muita vontade de estudar o português, portanto eu tirei muitas disciplinas que estavam relacionadas com cultura ou história de Portugal e também como tentei falar, embora naquela altura ainda não falava muito bem português, mas eu tentei falar com os professores brasileiros ou portugueses e como no início eu só como queria falar português, mas como cada vez mais tirando como aula de história, de geografia ou arte, eu comecei a ter muito interesse na parte de cultura ou da vida dos portugueses ou dos brasileiros. E como acho que lá no Japão, acho que como os brasileiros, os descendentes de imigrantes do Brasil, acho que a maioria dos japoneses conhecem, acho que, cultura do Brasil, mais ou menos. Só que eu também me notei que ainda os japoneses não conhecem muito a cultura do Portugal. Tanto, e até eu, como naquela altura, eu não conhecia muito bem e
na verdade, eu também não conhecia muito bem onde fica Portugal. Sim, eu tinha muita vergonha, mas achei, então... É muito interessante que tu falas nisso, porque Sim. já deves ter visto, eu há dias falei com o Kate e com o Michael sobre o projeto deles dos estudantes portugueses. Sim. Eles querem realmente, estão com este projeto de criar uma revista para divulgar Portugal e as universidades portuguesas, Sim. onde aceitam alunos estrangeiros do Japão para estudar a língua portuguesa. Eu também notei isso no Japão, que o país Portugal e a cultura portuguesa e a história de Portugal e a arte de Portugal e tudo o que tem a ver com o português europeu Sim. tem muito menos presença do que o que tem a ver com o português do Brasil ou o português Sim. do resto dos PALOP. Eu notei também que eu acho que muitos alunos japoneses têm muito interesse por Portugal, mas não sabem como vir ou Sim. como ficar cá, às vezes não sabem quais são as opções de alojamento. Por exemplo, tu acabaste por ter uma experiência ótima de alojamento quando finalmente vieste para cá, não foi? Fala-nos um bocadinho disso, porque isso fez toda a diferença. Sim, fez toda a diferença, porque... E, então, quando cheguei cá, então eu comecei a morar com a família portuguesa. E, então, no primeiro, acho que eles perguntaram-me que, nós conhecemos, então, o carro do Japão é muito, muito bom. E até o genro da minha senhora disse que, então, começou a contar a história entre o Japão e Portugal no século XVI, no tempo dos descobrimentos. E naquela altura nós estávamos muito ligadas, porque acho que foi o primeiro país que chegou no Japão, não é? E também nós, claro que quando era escola primária, nós também aprendemos essa história. Só que, então, eu fiquei muito surpreendida, porque então, minha família portuguesa conhece muito bem essa ligação entre nós e gostam muito da cultura ou como o carro do Japão. Mas, apesar disso, então, para os japoneses, nós, então, não importamos muito esse encontro no século XVI. E acho que, assim, como já dissemos, que os jovens japoneses, então, não conhecem muito essa história. Então, eu acho que foi uma pena que nós não reparamos essa experiência. Sim. Tanto eu fiquei muito feliz por conhecer esta família, para reparar que há uma história. Nós temos uma história muito bonita. Sentes que fizeste parte de uma história maior. Sim. E então, desde que então eu comecei a pensar, então também queria ser uma ponte entre o Japão e Portugal. E nessa altura, a primeira vez que vieste a Portugal, sim, foi só um mês, mais ou menos um mês, um curso intensivo de língua portuguesa, que é um programa que vocês têm na Kyoto Gaidai. Sim. Depois voltaste para lá, terminaste o teu curso, sim, mas ficaste sempre com aquela vontade de voltar, não é? Sim, fiquei. E trabalhaste muito. Sim, obrigada por trabalhares muito para conseguir voltar com uma bolsa durante quase um ano. Sim, porque sempre quando estava muito cansada com o trabalho e às vezes não queria trabalhar mais e não queria ir a trabalho, mas eu sempre então reparei que mas eu não posso, não pude desistir e não pude ficar preguiçosa, porque eu tinha que voltar a Portugal. Acho que
faz parte da minha vida. Esta tarefa, sim. Tarefa ou sim. Ikigai. Ikigai, sim. Sim. Acho que desde que eu conheci língua portuguesa, acho que é Ikigai. Eu também sinto isso. Portanto, então, depois, acho que 3 anos depois de começar o trabalho, acho que cada vez mais, então, estava a esquecer como a experiência ou como uma memória muito boa em Portugal, por causa do trabalho, porque eu estava muito estressado. E no teu trabalho tu não tinhas que utilizar a língua portuguesa regularmente? Não era regularmente. Okay. Só que quando os clientes brasileiros vieram, eu só atendi como intérprete no jantar, só uma conversa. Mas ainda bem que os meus chefes chamaram-me. Sim. Mas também, então, a maioria do meu trabalho não estava ligado com português, mas como eu não queria esquecer a português, depois do trabalho, à noite, eu frequentava curso anual de português para os japoneses. Isto era em Tóquio já? Sim. Onde estavas a morar? Sim. E nesse curso, como é que eram as pessoas que estavam a ter aulas? Todas da mesma idade, idades diferentes? Que estilo de pessoas? Tenho curiosidade em saber que estilo de pessoas é que vai ter aulas à noite de língua portuguesa depois de um dia de trabalho que no Japão é tão difícil. Sim. Não é? Ainda vai fora esse esforço, é preciso gostar mesmo muito. Sim. Como é que eram os alunos? De um dia? Sim, este curso não pertence à universidade. Então, um casal português que trabalhava na MOPA há muitos anos. E então eles como abriram um centro de língua portuguesa no seu apartamento. Que boa ideia! Sim. Tipo professores privados? Sim, privados, sim. Então, acho que eu fui 2 vezes por semana, à noite, das 9 até às 11 Longo? da noite. Mas depois de aula, também então a minha professora gostava de falar comigo, então falávamos até à meia-noite. Eu sempre apanhava depois metro e correr, sim. Mas eu gostava, porque podias praticar, não é? Sim, uma coisa que tu tinhas trabalhado tanto para conseguir, o domínio da língua portuguesa. Sim, e também podia conhecer as notícias recentemente. Sim, foi uma boa aula, sim. E depois, houve alguma coisa que aconteceu que te fez pensar? Estes anos todos depois, vou voltar a Portugal. Aconteceu alguma coisa? Sim, porque às vezes eu acho que é um pouco estranho, mas eu tentei esquecer português para concentrar o trabalho. Eu entendo perfeitamente. Às vezes, como faz-me muitas saudades de Portugal, então eu acho que temporariamente eu sou um pouco desistia a voltar a Portugal. Mas como desde que eu recomecei a frequentar este curso à noite, então eu voltei a ter vontade. Sim. E também este curso, acho que não tem muitos estudantes, só então esteve como idade de 50 ou 60 anos, que sim, só têm interesse como cultura, sim, como então eles disseram-me que quando vi num programa sobre como viagem para Portugal e eles descobriram que na Europa tem um sítio muito bonito escondidinho, escondidinho, segredo. Sim, é segredo, porque
Como eles como conhecem só a Espanha ou Itália, sim, é sim, muito sim, famoso sim. isso no Japão. Sim. Mas acho que eles. Não sei, acho que muitos japoneses que conheceram Portugal disseram que, não sei, têm muitas saudades dos tempos antigos do Japão, anos de 50 ou 60 anos. Acho que ainda é uma vida muito comum, bem conservador, sem dúvida, e também mantém uma tradição. Eu também ouço isso muito Sim. dos japoneses, sobretudo japoneses mais velhos, pessoas com mais de 70 anos, Sim. que vêm a Portugal ou que já vieram a Portugal e agora estão no Japão, também me dizem isso, dizem que gostam do facto de Portugal ser, pelo menos parece que tem pouco crime e violência e que as pessoas têm um equilíbrio entre o trabalho e a família, porque isso é uma coisa que é muito difícil de ter agora no Japão. Sim. E eu acho que é isso, eles sentem-se nostálgicos. Não se esquecem. Sim, não se sim. Uma nostalgia. Numa certa nostalgia. Sim. Então, e agora, já estiveste aqui um ano, não foi? Sim. Um ano? Já tive. Como é que foi este último ano da tua vida? Foi outra vez uma aventura nova? Sim, foi uma aventura nova, porque quando estive cá há 7 anos, era ainda universitária e tinha 21 anos. Uhum. E como ainda só estava muito curiosa para conhecer cultura, mas agora como já estou um pouco adulta, e então Vês outras coisas? sim, Sentes que sinto observas de uma maneira diferente? sim, maneira diferente, como posso ver outro ângulo, outra visão. Sim, então acho que eu também frequentei outra vez no curso anual de português, mas acho que agora entendo melhor do que antes. Mas acho que ainda preciso de conhecer muitos sítios ou muitas aldeias. Eu gosto muito de visitar aldeias do Portugal e acho que os amigos disseram que já conheces muito bem Portugal, não é? Mas eu acho que ainda não é suficiente. Só eu fico um ano, sim. Então não posso dizer, eu já conheço muito bem Portugal. Entendo. Sim, para respeitar. Então é melhor conhecer mais. Acho que é melhor conversar com muitos portugueses. Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos a noção do que falta conhecer. Sim. Não é? Eu também sinto isso no Japão, por isso é que eu vou constantemente, porque e as pessoas dizem, mas já vais ao Japão há 10 anos, já deves saber tudo. E eu, não, longe disso. Sim. Ainda por cima o Japão é muito maior e às vezes só de uma província para a outra é muito diferente. Em Portugal também, entre Porto, Lisboa, Alentejo, centro, montanha, praia, é tudo muito perto, mas é muito diferente. Sim. Acho que cada cidade tem cada como vida e cada cultura, ambiente, sim. Portanto, é bom conhecer este aspecto. Eu tenho notado, e ainda bem, que tu aqui em Portugal realmente estás a tentar visitar muitos lugares, fazer registros, fotografias, ouvir histórias, falar com as pessoas. Tens alguns projetos para desenvolver acerca de todo esse material que estás a recolher e toda essa informação? Tens assim alguma coisa que tu queiras fazer com isso? Ainda não tenho certeza, mas eu também como gosto muito de conversar, então eu queria ser uma guia e como uma representante de cultura portuguesa. Então eu quero trabalhar aqui em Portugal, mas também um dia, quando voltar para o Japão, eu queria organizar um grupo assim, para expandir
Uma coisa que eu também sim. noto é que se calhar em Portugal essa cultura não existe tanto, mas eu também tento desenvolvê-la um pouco aqui, que é a ideia de nós, quando estamos ainda no país de origem, por exemplo, neste caso em Portugal, saber mais sobre o Japão e a cultura japonesa, até para se prepararem do ponto de vista psicológico, Sim. para depois irem para lá, porque as civilizações são tão diferentes que as pessoas, não é, têm que aprender um pouco antes de ir, Sim. para depois também conseguir receber o que é que aquele lugar tem para lhe dar, não é? Sim. Para não só atirar as pessoas para lá, só de repente não funciona, o choque é muito grande. Sim. Não é? Eu também noto isso no Japão, há vários grupinhos de pessoas que são tipo fãs de Portugal e reúnem-se e fazem festas com vinho e com sardinhas e com fado. Sim, sim. E depois vêm todos a Portugal em excursão e voltam para lá e ficam a lembrar-se disso. Sim. Eu acho que isso é uma ótima maneira de desenvolver o intercâmbio, porque não é só turismo, digamos assim, Sim. é crescer por dentro, não é? É alimentar Sim. o coração também. Eu Sim. sinto que isso é uma coisa que dos dois lados faz falta desenvolver. Sim, mais profundamente. Mais profundamente do que simplesmente ser um turista normal. Sim, digamos sim. assim. Só para assim, o turista, é muito bonita. É fotografia, Sim, é muito fotogénico. Sim. Assim. Mas não quero ser como só, então, parar nesse nível. Sim, Acho que é sim. melhor conhecer mais profundamente, acho que o hábito, o costume, a maneira de pensamento da vida. Porque acho que os portugueses acho que gozam mais vida. Mas não sabem. Sim. Mas não têm consciência disso. Estão sempre a dizer, ai, a minha vida é muito má. Sim. Sim, mas tens razão, tens razão. Mas eu foi engraçada, porque eu achei que os japoneses são mais pessimistas e muito como não pensam muito na vida. Só acho que pensam em trabalhar assim, ou queria subir a sua categoria no trabalho. Só pensam nisso. Tanto não pensam muito bem na família. Acho que quer dizer, não se importa muito, infelizmente. Tanto eu achei que os brasileiros, também os portugueses, são mais otimistas e acho que são mais calorosos. Sim. Mas realmente, então o genro da minha família disse que não, os portugueses também são muito pessimistas. Às vezes pensam muito, demasiado a vida e ficam muito tristes. Mas quer dizer, acho que no qualquer momento, acho que os portugueses têm uma emoção, como quando sentir feliz, triste. Nós somos muito contraditórios. Nós dizemos uma coisa, mas fazemos outra. Podemos dizer, não, a minha vida está muito mal, tenho esta doença, tenho aquela, não sei o quê. Estou muito cansada. Sim. Mas vai sair na mesma à noite. Sim. Exatamente. E vai fazer férias na praia na mesma. Sim, é muito engraçado. Então, ontem, ele estava a dizer, estou muito cansado e não quero, a minha vida não está muito bem, esta é a vida. Mas no dia seguinte, então vai à praia e então bebia cerveja e dormia e conversava com os amigos. E fica bem outra vez. Então, para nós é isso, a gozar a vida. Exato. Sim. Portanto, é muito engraçado. Portanto, eu também quero contar este aspecto da vida. Como é que gozam a vida? Sim. Eu acho que é muito importante que os japoneses conheçam. E agora os teus planos é ficares em Portugal mais tempo? Sim, mais tempo. Até 30 anos. Eu agora tenho 28 anos, então agora quero aproveitar a vida para pensar como é que eu vou fazer no futuro e como é que posso ligar entre Portugal e o Japão. E vais tentar desenvolver o teu trabalho primeiro aqui em Portugal? Sim, porque eu gosto
de morar, E viver muito em bem, Portugal. obrigada. Obrigada. Sim, portanto eu tentei procurar emprego de qualquer forma. Eu Ok. quero ficar em Portugal. Exato. Por enquanto, o teu plano nos próximos 2 anos é isso. Sim, e próximos 2 anos eu então também acho que preciso de melhorar o português diariamente, claro. Claro. Ainda eu acho que sinto-me falta de vocabulário. É uma questão Sim. de prática. E continuas a morar dentro de uma família portuguesa. Portanto, estás a morar com uma família portuguesa, na casa deles, com Sim. eles. Isso acaba por ser uma experiência também de constante imersão linguística. Não é? Sim, porque aprendo muito dessa família, porque acho que é muito. Não posso, não sei como é que posso agradecer este acolhimento, porque até a família dela também trata-me como um filho, a filha, sim. Sim, tanto, e às vezes leva-me então até aldeias e sempre convidam-me a almoçar ou jantar. E também eles já me disseram que eu já sou, faz parte Isso é da muito família. típico nas famílias portuguesas. Sim. Quem dorme na nossa casa fica da nossa família. Sim. É um bocado. Pelo menos eu também fui educada assim. A minha família também sempre recebeu gente em casa. Eu também recebo gente em casa. É sempre assim. Sim. Mas é muito. Estou muito feliz. Porque sabes que acho que a sociedade japonesa é muito fria. É difícil. Às ganhar vezes. confiança. Não é todos, mas até entre família não ligam Sim, sim, muito. Os filhos já não ligam os pais e no fim de semana, então sempre vai sair com os amigos e até no ano novo também. Mas eu acho que a família é como fundamental da nossa vida, portanto acho que também gostei deste como Conjunto de pensamento, valores. conjunto de valores Sim. para a família. Sim. E no Japão, pelo menos, eu tenho notado que há uma grande necessidade e até algum esforço de desenvolvimento das zonas mais rurais, como tu estavas a falar, tu também vês de um sítio que é fora da cidade de Tóquio, não é? Que é um pouco a norte de Tóquio e que é uma zona mais de natureza e de província, digamos assim. Eu noto que no Japão há uma grande necessidade de criar um foco de atração nessas zonas de província para os próprios japoneses não abandonarem essas zonas, não é? Porque vão todos para Tóquio trabalhar, tu também sentiste essa necessidade para arranjar-te trabalho, tinhas que ir para Tóquio. Sim. E depois estas zonas ficam só com os mais velhos, Sim. muito sozinhos, Sim. muito abandonados e não têm indústria, não têm empresas, não têm crianças, não é? Em Portugal nós também sofremos desse mal. Muita indústria terminou no final dos anos 80, nos anos 90. As pessoas foram só para as cidades principais. Sim. E as zonas mais rurais estão a tentar desenvolver-se, mas com muita dificuldade. E eu acho que essa é uma coisa na qual os dois países podem tentar juntar-se e criar intercâmbio, Sim. porque os cidadãos japoneses dessas zonas sabem apreciar também as zonas portuguesas rurais e vice-versa. Sim. Que eu acho que é uma coisa que tem muito a ganhar. Não sei se tu conheces a Vila Viçosa, no Alentejo. Sim. Já foste lá? Ainda não tens que ir, eu vou-te pôr em contacto com o Tiago. Eles agora, é no meio do Alentejo, e eles agora estão a receber muitos turistas japoneses por causa da embaixada Tenshou do século XVI. Muitos japoneses que têm curiosidade, e tem muitos japoneses que têm curiosidade de ver onde é que essa embaixada andou e estão a passar lá. Então, assim, esse é só um exemplo de como é que, quando nós conseguimos ver os dois lados, né, nós conseguimos perceber os pontos de contacto. Sim. O que é preciso é criar-se essa consciência de ver os dois lados. Que é muito... não é difícil, mas é muito particular. Há pouca gente que consiga andar cá e lá o suficiente para ver os dois lados. Sim. Mas acho que, em primeiro lugar, acho que, não sei, no nível de Câmara Municipal, e também, claro, que nós podemos ajudar como aconselhar, acho que
primeiro acho que nós precisamos trocar ideias que já desenvolvemos. Sim, por exemplo, no Japão, então, no rural, acho que na minha terra natal, felizmente tem um sítio turístico, embora seja no interior do Japão, mas às vezes então, no campo, acho que só moram idosos, mas então ainda acho que tem as casas antigas e então agora a Câmara desta aldeia então começou a renovar as casas antigas e para receber como as pessoas de Tóquio ou de Kyoto que quem não conhecem como agricultura ou assim, natureza e para experimentar a vida do campo. E então também como tem um apartamento que muitos idosos moram e agora eles recebem os estudantes os universitários para conviver. Sim, esse intercâmbio entre gerações também é uma coisa muito importante. Sim. Sobretudo num país que tem tanto envelhecimento como o Japão. E eu acho que Portugal vai começar a enfrentar também esse problema do envelhecimento. E também há cada vez menos natalidade. Em relação a como é que as pessoas te podem contactar, se quiserem contactar-te, por exemplo, para te propor um trabalho ou para simplesmente dar-te mais informações para a tua vida, como é que as pessoas te podem contactar? Se tens alguma página que queiras partilhar, uma página de internet? Agora eu não tenho, mas acho que, por exemplo, eu posso pôr naquela página da comunidade entre Portugal e o Japão para dizer eu como queria trabalhar. Tá bem, então eu vou pôr os links para ti aqui na descrição deste vídeo para as pessoas saberem como te contactar. Muito, muito obrigada, Femiga, por estares aqui a falar comigo um bocadinho, a partilhar a tua experiência. E nós vamos continuar depois esta conversa fora do vídeo. Sim. E se quiseres gravar mais qualquer coisa, depois a gente grava. Acho que podemos combinar mais vezes, sim. Obrigada. Se vocês gostaram de ver a Fumiko e querem perguntar alguma coisa, perguntem que ela depois responde nos próximos vídeos. Um beijinho, até à próxima. Até a próxima.